29 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no dia 65 desde o início da invasão em larga escala. Bem-vindos ao relatório de situação. Hoje veremos novamente muitas informações sobre drones. Vamos ver que na linha de frente tudo segue parado, mas também há quem afirme o oposto, o que será novamente muito engraçado. O que também vamos analisar são, é claro, ataques bem atrás da linha de frente, desenvolvimentos e principalmente um ataque interessante a uma base russa de helicópteros. Assim como agora também fortes reclamações da população russa. Dê uma olhada nessa grande chama. Há um incêndio, mas é uma estação de bombeamento de petróleo, não um depósito de óleo. Caso você esteja pensando que está vendo novamente o incêndio fora de controle em Tuabes, que já pudemos ver durante todo o mês, pois essa estação de bombeamento de petróleo ou o depósito de óleo, incluindo o porto adjacente, foi atacado 3 vezes nos últimos 30 dias, então você se enganou. Porque este aqui é o depósito na cidade de Perm, a 1.500 quilômetros da linha de frente. Isso significa que você está vendo aqui o mais recente ataque bem-sucedido das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, que conseguiram realizar um ataque de longo alcance com drones aqui. Tuabes está assim no momento. Aqui também o depósito continua pegando fogo, como já vimos durante todo o mês. Ou seja, não há melhora. Vamos dar uma olhada no mundo da realidade alternativa. Putin resolveu se pronunciar. Segundo ele, o regime ucraniano passou abertamente a adotar métodos terroristas. O motivo seria bastante óbvio, porque os ucranianos não conseguem impedir o avanço dos soldados russos. Todos os dias eles perdem territórios. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui. Assim era a linha de frente exatamente 2 anos atrás. E assim ela está hoje. Você vê a grande diferença? Você vê como os soldados russos continuam avançando sem que ninguém consiga detê-los? Sim, no fim das contas, realmente sim. No entanto, não há ponto de se poder descrever isso como um avanço realmente eficiente. Isso não é suficiente para você? Então dê uma olhada neste gráfico aqui. A Rússia havia ocupado menos território em março de 2026 do que no início da invasão, em fevereiro de 2022. Ou seja, no final das contas, eles até tiveram perdas. E se vermos que os russos conseguiram conquistar cerca de 2.000 a quase 3.000 quilômetros quadrados a cada 2 anos, então vai levar mais 2 anos para que eles alcancem novamente o nível de fevereiro de 2022. E depois, mais 5 a 6 anos até que eles alcancem o nível de março de 2022, ou seja, praticamente o ponto mais alto. E como está a situação atual? Bem, mais de 1 milhão de baixas russas, uma economia totalmente destruída, exceto pela economia de guerra e pelo setor de flores, e um dos países mais pobres e degradados. Nós já ouvimos isso recentemente. No Fórum Econômico em Moscou, foi dito que até mesmo a região mais pobre da China ainda é mais rica do que a mais pobre da Rússia. E todos nós sabemos que na Rússia a renda média é de cerca de 800 euros por pessoa. E se olharmos além das grandes metrópoles, que ficam todas muito próximas da Europa, as cidades russas geralmente se parecem com isso. Tudo isso, é claro, tem seu charme. No entanto, isso mostra a realidade além da imagem que a Rússia gostaria de apresentar. E isso, é claro, às custas da população russa. E no topo está alguém que reuniu uma gangue de bajuladores incompetentes que não tem coragem de lhe dizer a verdade abertamente, pois tem medo das consequências. Por isso Putin repete o que lhe apresentam. Eu não culpo Putin por essa avaliação totalmente equivocada. Na verdade, é o círculo de bajuladores que ele mesmo criou e que no final ainda vai acabar com ele. Vocês provavelmente vão ver isso. Porque ele não pode agir se não souber que precisa agir. No final das contas, isso é bom para a Ucrânia. E afinal, do que se trata? Que tipo de atividades ou métodos terroristas teriam ocorrido? Ataques à infraestrutura de energia, por exemplo? Mas a Rússia também faz isso. Ele admite indiretamente que a Rússia pratica terrorismo, muito antes de a Ucrânia conseguir atingir alvos russos.
E se alguém quiser contestar isso, isso só significaria novamente que foi um ato de guerra e não um ato terrorista. Não importa como se tente argumentar sem acabar na hipocrisia. Segundo ele, isso não muda nada. Não importa quantas vezes os ucranianos ataquem. Aliás, eu também diria isso se estivesse em situação ruim. Por exemplo, se vocês se inscrevem ou não, não faz diferença para mim. Claro que é mentira, mas é dito propositalmente ao público. Vamos às palavras. Não faz diferença. Claro que faz diferença. Toda essa guerra faz, na verdade, uma grande diferença. Uma diferença tão grande que o desfile da vitória, no dia 9 de maio, é reduzido a cada ano. Primeiro, não há mais tanques. Depois, não há mais veículos de alta qualidade. Depois, não há mais convidados civis permitidos no local do desfile. E agora, nenhum veículo mais participa do desfile. Você ouviu direito. Porque o Ministério da Defesa russo confirmou que equipamentos militares não participarão do desfile na Praça Vermelha este ano. Eles explicaram a mudança devido à chamada situação operacional. Então você vê, de Kiev em 3 dias até ataques ucranianos, influenciando o desfile na cidade mais segura da Rússia, se passaram apenas alguns meses. Mas o que mais poderíamos esperar? Em vez de formações militares clássicas, aparentemente participarão principalmente representantes de academias militares. Segundo eles próprios, líderes estão faltando. Vários elementos que normalmente são considerados parte integrante: cadetes, alunos, escolas militares de elite e principalmente grandes colunas com equipamentos pesados. Estes estão ausentes. Por quê? Provavelmente porque todos estão na linha de frente. Isso é bastante notável, porque exatamente esses veículos e unidades desempenharam um papel central no passado quando se tratava de demonstrar força e capacidade militar. Se esses componentes forem reduzidos ou eliminados, isso muda o impacto do evento. O foco, portanto, se afasta do poder de fogo visível ou de uma representação simbólica e passa para um pequeno desfile com um contingente reduzido. Depois do boletim de situação, não deixe de assistir ao meu novo vídeo. Vocês todos conhecem os enxames de drones chineses que vemos há anos em grandes festas ou eventos na China. Era só uma questão de tempo até que eles desenvolvessem algo para uso militar. No vídeo, você vê como os chineses conseguem lançar quase 100 drones em menos de 2 minutos que podem realizar reconhecimento, atacar e também causar interferência. Eles localizam, identificam, priorizam e atacam alvos em sequência. É um desenvolvimento realmente interessante de se observar. Fico feliz em poder cumprimentá-lo novamente mais tarde no vídeo, pela segunda vez hoje. Este vídeo de hoje mostra um ataque direcionado bem atrás da linha de frente. Drones ucranianos de médio alcance teriam mirado em uma base provisória de helicópteros. Várias aeronaves russas foram atingidas diretamente no solo. As imagens mostram impactos em pelo menos 2 tipos diferentes de helicópteros, incluindo um helicóptero de transporte e um helicóptero de combate. Ataques assim evidenciam claramente a dinâmica der in der Kriegsführung verändert hat. Áreas antes vistas como seguras estão cada vez mais ao alcance de sistemas não tripulados. Já vimos isso na estação de bombeamento de petróleo a 1.500 quilômetros da linha de frente. O que dizer de helicópteros a poucas centenas de quilômetros? Fica claro como essas operações se tornaram precisas hoje. Para as unidades afetadas, isso significa principalmente uma coisa: quase não existem mais áreas de retaguarda que estejam completamente fora da zona de perigo. Imagens de drones atacando helicópteros atrás da linha de frente geram grande inquietação, especialmente em canais pró-Rússia, pois a distância é crucial. Ser atingido a mais de 150 quilômetros atrás da linha coloca seriamente em dúvida as ideias anteriores sobre áreas de retaguarda seguras. As reações, portanto, são bastante críticas. Muitos se fazem a mesma pergunta: como é possível que ataques desse tipo ocorram, enquanto ao mesmo tempo, dentro do país, medidas como bloqueios de internet e restrições a serviços de VPN são justificadas por motivos de segurança para o cotidiano na linha de frente? Parece ilógico, e realmente é, porque o pretexto, na verdade, foi simplesmente mal escolhido. Essas medidas não têm o objetivo de impedir qualquer influência na linha de frente, mas sim garantir que o povo russo não consiga se coordenar caso, em algum momento, queira se rebelar devido à insatisfação. Nós mesmos vemos na Rússia.
Tudo está ficando mais caro, tudo está ficando, de certa forma, pior. As pessoas também percebem isso. A guerra está se prolongando a cada dia. E mesmo que ainda haja muitas pessoas apoiando a guerra, elas sentem os efeitos dela, principalmente no próprio bolso. O Kremlin quer principalmente impedir que seu povo se organize, pois, como disse, podem perder na linha de frente e ainda assim se declarar vencedores. A Rússia poderia simplesmente se retirar completamente da Ucrânia e afirmar que venceu a guerra e que a operação especial foi um sucesso. E eles poderiam entregar um acordo aos ucranianos e, por exemplo, garantir que as forças armadas da Ucrânia fiquem 10% menores. Em troca, eles se retiraram completamente da Ucrânia. Podemos considerar outros cenários. Sempre é possível convencer o povo de uma conquista, desde que não haja derrota militar. Mas a Rússia pouco pode fazer se perderem para o próprio povo. Se o povo ficar irritado e se rebelar, então haverá uma revolução, e essa revolução é mais perigosa do que uma derrota na linha de frente. Os fatos atuais mostram uma imagem diferente da apresentada pelo Kremlin. Em vez de criar mais segurança, para muitos parece que essas decisões têm pouco impacto sobre a ameaça real. Quem diria? Os drones continuam atingindo seus alvos. Isso causa frustração e dúvidas. Não só sobre decisões específicas, mas sobre toda a estratégia por trás disso. Este usuário percebeu. O bloqueio da internet impede que o povo russo saiba o que ocorre nas linhas de frente e compreenda a situação, enquanto o Kremlin os bombardeia com mentiras pela TV. Mas o Kremlin continua tentando manter o poder o máximo que pode, e para isso também precisa do povo ao seu lado. E se for preciso mentir para o povo e tirar deles a possibilidade de se coordenar ou de descobrir o que realmente está acontecendo, então isso é absolutamente aceitável para o Kremlin. Por outro lado, acho que seria bom se eles também começassem a reduzir ou até bloquear completamente os serviços de VPN. Porque eles cairiam numa espécie de beco sem saída, deixando o povo ainda mais irritado. Isso vimos também em vários vídeos de reclamações de cidadãos russos. No fim, na guerra ainda podem morrer 5, 6, 7, 8 milhões de pessoas. Isso é irrelevante. Mas quando tiram a internet deles, ou uma praia é tomada por óleo após a explosão de um depósito de petróleo, a diversão realmente acaba para eles. E se a Rússia começar a tirar deles até os serviços de VPN, para que não possam mais acessar muitos dos seus sites, fontes de informação ou canais de telecomunicação, então eu acho que partes do povo russo ainda estarão mais dispostas a se rebelar do que se a guerra continuar como está. Ou até pior. Aliás, as críticas às restrições digitais na Rússia estão cada vez mais abertas, e isso não vem só de fora. Atualmente, a atuação das autoridades é vista como um jogo de gato e rato, com serviços bloqueados, aplicativos removidos e plataformas pressionadas. Portanto, não se trata apenas do Telegram ou de alguns provedores de VPN, mas sim de muita coisa, uma gama muito ampla. A Rússia tenta eliminar tudo que possa ser substituído pelo seu app estatal, o Max. Assim que um acesso é bloqueado, logo surgem novos caminhos para contornar as restrições. Algo evidente hoje com os serviços de VPN. Dezenas de aplicativos foram removidos, mas novas opções surgem constantemente. Para muitos, as medidas técnicas não impedem o uso. Ao mesmo tempo, grandes plataformas também se encontram em uma situação difícil. Por um lado, precisam cumprir as exigências do governo, mas por outro, não querem perder seus usuários. O resultado é um equilíbrio frágil, gerando insatisfação constante dos dois lados. Ou seja, mesmo que a Rússia não consiga bloquear todos os serviços de VPN e sempre surjam novos que são usados, mesmo que por pouco tempo, a insatisfação ainda permanece. Observadores acreditam que a situação deve piorar. Para a parte ativa da população, VPNs podem virar padrão enquanto ainda puderem ser usados. Ou seja, não é só exceção, mas também o modo usual de acessar informações. Com mais pressão, surgem soluções mais criativas, servidores próprios, redes alternativas e estratégias individuais para contornar bloqueios. Muito disso já não pode mais ser coordenado ou controlado centralmente. O problema central é que, em vez de fortalecer o controle, essas medidas podem acabar causando o efeito oposto a longo prazo. Porque algumas vozes alertam que os próximos passos podem ser ainda mais drásticos, como leis rigorosas ou até a criminalização de certas ferramentas técnicas.
Imagine só, você iria para a prisão por usar o WhatsApp. A pergunta crucial permanece: para onde essa evolução está nos levando? E quem realmente se beneficia disso no final das contas? Entre os dias 27 e 28 de abril, unidades de drones ucranianas atacaram deliberadamente uma série de alvos russos. Nesses ataques, um sistema de defesa antiaérea do tipo Tor-M2 e um radar Kasta-2 e 2 foram desativados, além de outros alvos. Na Crimeia, uma instalação em Ipatrai, utilizada para guerra eletrônica e reconhecimento por radar, também foi atingida. Mas não foi só isso, também atingiram uma base da unidade especial Bas-Sarmati e locais de desenvolvimento e produção de drones e tecnologia de interferência. Depósitos de munição e postos de comando de reserva também foram atacados, ou seja, houve uma grande variedade de ataques aqui. Por fim, lembro novamente do vídeo que estará ao final. Não deixem de assistir, é um desenvolvimento muito interessante. Fico feliz em vê-los no próximo vídeo. Agradeço aos assinantes, membros do canal, a Algo Crew e especialmente ao Tenente Coronel Henneck, Cilia Dittesfeld e Bayer Hofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir e comentar, e até o próximo Boletim de Situação.